Olá, igreja. Olá a todos. É com muito prazer que nós estamos novamente com vocês e hoje para falar sobre orgulho e ambição. Isso está na palavra, no trecho de Mateus 20, de 20 a 28, e Marcos, de 10, 35 a 45. Nós temos o auxílio de Luciano Subirá, Augustus Nicodemos e Mário Sérgio Cortella. Nós vamos ler o trecho de Mateus 20, de 20 a 28. Vocês podem pegar suas Bíblias, né? E vamos abrir então em Mateus 20, de 20 a 28, que fala do pedido da mãe de Tiago e João. Tiago e João, 2 dos 12 apóstolos, a mãe dele então fazendo um pedido a Jesus. Então está escrito lá, versículo 20. Então se chegou a ele a mulher de Zebedeu com seus filhos, e adorando-o, pediu-lhe um favor. Perguntou-lhe ele, que queres? Ela respondeu, manda que no teu reino estes meus 2 filhos se assentem, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Mas Jesus respondeu, não sabeis o que pedis, pois podeis vós beber o cálice que eu estou para beber? Responderam-lhe, podemos. Então lhes disse, bebereis o meu cálice, mas o assentar-se à minha direita e à minha esquerda não me compete concedê-lo. É, porém, para aqueles a quem está preparado por meu Pai. Ora, ouvindo isto, os 10 indignaram-se contra os 2 irmãos. Então Jesus, chamando-os, disse, sabeis que os governadores dos povos os dominam, e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Não é assim entre vós, pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será vosso servo, tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Então, comentando rapidamente essa passagem, nós vemos aqui uma ambição desmedida de Tiago e João, e mesmo da mãe deles, ao pedir isso para o Senhor, de sentar-se à direita e à esquerda do Senhor no reino, quando ele vier. Eu acho que é uma coisa assim que não cabe a eles, né? E isso gerou um certo tumulto entre os 12 apóstolos, os outros 10 ficaram, revoltados, né, com essa situação, porque quem que era o melhor, quem que era o maioral entre eles, né? Isso gerou uma confusão. E o Senhor fala, vocês estão dispostos a beber do cálice que eu estou para beber, quer dizer, os problemas, as dificuldades, todos os sofrimentos, né, que o Senhor iria sofrer na cruz, né? E eles responderam, podemos beber o cálice. Então tudo bem, vocês vão beber o cálice, tanto é que todos os apóstolos foram mortos, né? Mas o assentar-se à direita ou à esquerda do meu Pai, isso compete apenas ao Pai, apenas a Deus. E ele falou, olha, não é assim como no mundo, né? No mundo os governadores mandam, né? Os governantes mandam e as pessoas obedecem, mas aqui não. Aqui, quem quiser tornar-se grande, esse vai servir. Quem será o primeiro, esse vai ser o que vai servir. Né? Tal como o Filho do Homem, tal como o Senhor veio para servir e não ser servido, e veio para resgatar-nos, né? Resgatar-nos da morte eterna para a vida eterna. Então nós vemos aqui que é uma situação em que a ambição desmedida dos apóstolos foi transfigurada, foi exposta, né? Mas nós vamos começar a mensagem com algo em oposto ao orgulho. Qual foi a pessoa mais humilde do mundo? Com certeza, né? Não tem dúvida da resposta, foi Jesus Cristo. Filipenses 2, de 5 a 11, vamos pegar também na sua Bíblia, Filipenses 2, de 5 a 11, nos diz, tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, ou seja, se esvaziou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz.
Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, este é o padrão a ser seguido, esse é o padrão que Jesus Cristo, 100% Deus, 100% homem, nos mostra, né? Onde ele se humilha, se esvazia completamente em obediência ao Pai. Precisamos ter essa postura, né? Precisamos ter a mente de Jesus Cristo para perceber o que o Senhor estava nos dizendo com essa passagem. Vamos para algumas definições. O que é orgulho? Dignidade pessoal exacerbada, pessoa altiva, soberba, com amor próprio demasiado. No grego há uma palavra que define o orgulho, que é a híbris, tudo que passa da medida, o descomedimento. Então, orgulho no grego significa híbris. A ambição é quando eu quero mais e melhor agora. O mundo, nós sabemos, é movido pela ambição, e a ambição, numa medida certa, nos leva para frente, nos leva a progredir no trabalho, nos estudos, em todos os aspectos. Mas a ambição exagerada, a ambição desmedida, essa não presta. A ganância, o que é a ganância? Quando eu quero só para mim, a qualquer custo. E este custo, embora seja possível, não deve ser aceito. Immanuel Kant, no século XVI, já nos dizia: tudo o que não puder contar como fez, não faça. Porque se há razões para não contar, essas são as razões para não fazer. Vou repetir. Tudo o que não puder contar como fez, explicar como fez, não faça. Porque se há razões para não contar, são essas razões para não fazer. Então isso não tem a ver com sigilo, mas sim com a vergonha de você fazer alguma coisa onde as pessoas vão saber e vão te repreender, você vai passar vergonha. O perigo do orgulho. O diabo, Satanás, é o pai do orgulho e da ambição desmedida. Ele quis ser igual a Deus. Devemos nos proteger dos ataques do inimigo e não imitar o seu comportamento de orgulho, de ambição. 1 Timóteo 3,6, Paulo fala a Timóteo sobre as qualificações que os bispos e os diáconos devem ter. Então ele fala: não seja neófito, ou seja, novato, imaturo na fé, que acabou de receber o batismo, para não suceder que se ensoberbeça, ou seja, tornar-se soberbo, orgulhoso, arrogante, e incorra na condenação do diabo. Aqui ele está falando de alguém que já foi convertido e que agora quer ter uma carreira na igreja, ele quer ter um ministério, né? Então, cuidado para não cair na armadilha de imitar o comportamento do diabo. Então, esse versículo mostra a causa da queda de Satanás, o orgulho, a ambição desmedida. E ao imitá-lo, você recebe a mesma condenação que ele recebeu. Isaías 14 e Ezequiel 28, nós temos citações chamadas de dupla referência. Deus fala não só com o rei da Babilônia e com o príncipe de Tiro, mas está falando também de Satanás e da sua queda. Isaías 14, de 12 a 15, nos fala: como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Contudo, serás precipitado para o reino dos mortos, ao mais profundo do abismo. Então ele queria ser semelhante a Deus. Ezequiel 28, de 12 a 19, nos fala: tu és o sinete da perfeição, cheio de sabedoria e formosura. Estavas no Éden, jardim de Deus. Então nem o rei da Babilônia, nem o príncipe de Tiro estavam no jardim do Éden. É uma clara referência aqui a Satanás. De todas as pedras preciosas te cobrias. Tu eras querubim da guarda ungido e te estabeleci. Permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade, pecado em ti. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor.
Lancei-te por terra, diante dos reis te pus, para que te contemplem. Pela multidão das tuas iniquidades, dos teus pecados, pela injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo que te consumiu e te reduzi a cinzas sobre a terra, aos olhos de todos os que te contemplam. Todos os que te conhecem entre os povos estão espantados de ti. Vens a ser objeto de espanto e jamais subsistirás. Então, nessas passagens de Isaías 14 e Ezequiel 28, resume-se a trajetória de Satanás, desde querubim da guarda no jardim do Éden até a sua queda. Ele tinha a vontade de ser sempre mais, uma ambição desmedida, ele queria ser igual a Deus, mas ele jamais vai subsistir. A gente não pode também ser acomodado, né? A gente não pode ser medíocre no que faz, a gente tem que ter uma ambição controlada, né, para subir na vida, para ser mais no trabalho, com a família, nos nossos negócios, né, nos estudos. Mas, por outro lado, o desejo de ser mais pode nos levar além da fé que o Senhor nos dá, ao desejo de presunção, ou seja, vaidade, pretensão, opinião exagerada de si mesmo. Cuidado. Deuteronômio 1, Moisés adverte toda uma geração no versículo 43, diz lá: assim vos falei e não escutastes, antes fostes rebeldes às ordens do Senhor e presunçosos. Então eles foram na presunção, na vaidade do coração, não era mais fé. Lembrando que o deserto do Sinai tem 200 quilômetros de largura. A travessia do deserto do Sinai com os israelitas, com a nação de Israel, deveria demorar apenas 11 dias, mas levou 40 anos. 40 na Bíblia significa provação. E por que isso? Porque Deus precisava moldar, julgar aquele povo que estava acostumado às tradições do Egito, às religiosidades. Então, devido à rebeldia desse povo, toda aquela geração morreu no deserto. Entrou em Canaã, a terra prometida, apenas os menores de 20 anos, Josué e Calebe, que perseveravam em seguir o Senhor. Então, cuidado para não atravessar a fronteira da humildade para a soberba. A soberba é ter um anseio, desejo de ser mais do que Deus determinou para você. No relacionamento com Deus, sim, nós podemos querer ter mais, devemos querer ter mais, ansiar mais, ir mais fundo, avançar, ser mais intensos no relacionamento com Deus. Mas não esqueçamos que Deus deu coisas específicas para cada um de nós, para pessoas específicas, em tempos e locais específicos. E a gente pode estar entrando numa esfera perigosa ao querer ansiar mais do que Deus determinou para cada um de nós. A palavra nos diz: não ambicioneis as coisas altivas, acomodai-vos às humildes. Isaías 25:11 fala: mas o Senhor lhe abaterá toda a altivez, não obstante a perícia das suas mãos. Então toda altivez, arrogância, presunção será combatida e abatida. Isto independentemente do que você for bom, tanto que você for bom no que você faz, independente disso. Filipenses 2:3 nos diz: nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Então a gente precisa estar atento aos nossos limites, né? Seja na nossa vida, no nosso cotidiano, seja também na igreja, no corpo de Cristo. A pergunta que se faz é: por que estamos desejando mais? Seria apenas assim, querer corresponder ao chamado de Deus, em romper com a mediocridade, ou simplesmente porque a gente não entende os limites que Deus põe nas nossas vidas? Paulo aos Coríntios diz: eu não ultrapassei o limite da esfera de ação que Deus determinou para mim. Ele se limitou ao que Deus determinou para ele. Então, cuidado em achar-se algo que realmente você não é. Muitos acreditam que têm que ocupar posições elevadas, que não lhes pertencem, e passam a entrar no terreno da soberba. Correm o risco de cair na mesma condenação do diabo. Muitas vezes, o desejo de ser mais não corresponde à fé que recebemos de Deus. É uma violação ao chamado de Deus. Muitas vezes, a gente não é grato. A gente não tem alegria, contentamento, realização com aquilo que Deus nos deu,
com aquilo que Deus nos proporcionou. A gente não é agradecido. Muitos falham deixando-se seduzir pela avareza, pela cobiça, por querer ter posições, buscando ter uma aceitação social, respeito na sociedade. Não importa tanto as razões para esse tipo de comportamento, mas sim entender que esse comportamento ele é perigoso. Romanos 12, 3, Paulo nos diz: porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Pensar aquém do que Deus nos deu não é bom, não é certo, é errado, é perigoso. Mas também pensar além do que convém, além do que o Senhor nos deu, também é errado e perigoso. Nós precisamos ter um relacionamento com Deus. E nesse relacionamento precisamos achar um lugar de entrega para Ele, de oração, de rendição, para entender exatamente qual que é o plano e propósito de Deus para cada um de nós. Qual que é o chamado de Deus para cada um de nós. Precisamos entender isso. Eu não preciso fazer algo porque todos fazem. Eu não preciso ter a aceitação das pessoas, o respeito, o bom comentário. No final, eu preciso agradar a Deus. Ele que me chamou para servi-lo, e eu preciso agradar a Ele apenas. Faça de forma fiel aquilo que você foi chamado por Deus para fazer. Faça de forma fiel aquilo que Deus te chamou para fazer. Um dia esperamos ouvir de Deus que está em Mateus 24, 45 a 47, que diz: quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor confiou os seus conservos para dar-lhes o sustento a seu tempo? Bem-aventurado, feliz, aquele servo a quem seu Senhor, quando vier no seu retorno, achar fazendo assim. Em verdade vos digo que lhe confiará todos os seus bens. Vai ter confiança nesse servo fiel. Então a gente precisa cumprir o que Deus nos confiou de uma maneira fiel. Não o que gostaríamos que Deus nos tivesse confiado e nem o que as pessoas acham que deveríamos fazer. Sim, o que Deus nos confiou. Se você estiver aquém do que Deus lhe pediu, almeje mais, queira mais. Entretanto, jamais ultrapasse os limites do que Deus te chamou. Ele é o Senhor, Ele sabe todas as coisas e Ele sabe o que é melhor para cada um de nós. Não cabe Ele dar satisfações para nós do que Ele pensa e da forma que Ele age. Cabe a cada um de nós ter um coração de aceitação, de obediência ao chamamento do Senhor e não cair nas armadilhas do diabo. Por isso, guarde o seu coração. Então, infiel, portanto, não é somente aquele que faz menos do que foi chamado a fazer, mas também aquele que faz mais do que foi chamado a fazer. Se você é proativo, aquele que tem iniciativa para fazer as coisas, também não é desculpa para você fazer mais do que Deus pediu para você. E o que importa é que está a motivação que está no nosso coração. Isso é o que importa. Se você é motivado pela soberba, pelo orgulho, pela altivez, isso precisa ser eliminado do nosso coração. Vamos falar das características do orgulho. 1 Pedro 5, versículos 5 e 6 nos diz: rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos. Outros sim, no trato de uns com os outros, cingivos, no sentido de revestivos, todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes concede a sua graça. Humilhai-vos, sede humilhados, esvaziados, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, qual é esse tempo? É o tempo de Deus, Kairos, Ele vai vos exaltar. Pergunto, você se considera uma pessoa orgulhosa? Você é soberbo? Você é arrogante? Talvez você diga que não. Será que não? Será que nunca fomos? Nunca somos? Então pergunto de uma outra forma, você se considera uma pessoa humilde? Você talvez também diga que não, né? Não sou nem orgulhoso no extremo, nem humilde no outro extremo. Talvez a gente esteja aí no meio termo, né? E precisamos ser trabalhados nesses dois pontos. Nem para o lado do orgulho, nem para o lado da humildade que a gente ainda não tem. Então a gente vê em alguns locais, por exemplo, hospitais, aeroportos,
Não sei a razão, mas as pessoas têm aquela pergunta: você sabe com quem você está falando, né? De uma maneira altiva, orgulhosa, soberba, porque as pessoas se irritam muito nesses lugares e não têm controle. Então a gente tem costume de rotular as pessoas de orgulhosas, né? De soberbas, de arrogantes. Quando a gente faz isso, na verdade a gente está se justificando e dizendo: eu não faria isso. Será que a gente não faria? Na verdade, existe muito orgulho escondido em mim e em você. Muito. Há muitos aspectos do orgulho que precisam ser destruídos na nossa vida. O Espírito Santo precisa mapear esses aspectos, precisa localizar esses aspectos e eliminar. Mateus 11, 29, Jesus diz: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Então dizem que o orgulho é parecido com mau hálito. Quem tem, não percebe. Quem tem orgulho, não percebe. Quem tem mau hálito, não percebe. Mas as pessoas que estão em volta percebem o mau hálito, percebem o orgulho que você tem. O Senhor sabe como somos. Salmo 139, versículos 23 a 24, nos diz: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Então, repetindo, a gente precisa se humilhar sob a poderosa mão de Deus e Ele, ao tempo dele, vai nos exaltar. Então, algumas características do orgulho: a autossuficiência, ou seja, não precisar de Deus; a independência, não precisar dos outros. O que a gente precisa é a interdependência, depender um dos outros; a justiça própria, quando a gente critica os outros e elogia a nós mesmos; a vanglória, quando deixamos de dar glória a Deus; e se achar melhor ou se ter como referência em relação aos outros. A autossuficiência, Tiago 4, de 5 a 10, nos diz: ou supondes que em vão afirma a Escritura, é com ciúme que por nós anseia o Espírito que ele fez habitar em vós? Antes, ele dá maior graça pelo que diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, afinado, limpai o coração. Afligi-vos, lamentai e chorai, converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor, e ele vos exaltará. Vê que são bastante passagens repetitivas, né, de se humilhar perante o Senhor, e ele vai nos exaltar no tempo dele. Então, o contexto dessa passagem que lemos é sobre orgulho e humildade. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Tá? O diabo é quem deu início ao pecado do orgulho, e a gente não tem nada que imitá-lo. A nossa sujeição não é somente aos mandamentos, mas à natureza de Deus, que não tem orgulho, não tem soberba. A gente precisa resistir ao diabo. Nenhum de nós está livre das suas investidas, das tentações que ele nos provoca. 2 Coríntios 12, de 2 a 4, o versículo 7, nos diz: conheço um homem, que é o próprio Paulo falando, em Cristo, que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. E sei que o tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, que não se pode exprimir, as quais não é lícito ao homem referir. E para que não me soberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte, de que não me orgulhe. Eu creio que todos nós temos um espinho na carne, para a gente não ser orgulhoso, para a gente lembrar e não ser orgulhoso. E Satanás sabe exatamente o ponto fraco de cada um de nós, e é ali que ele ataca. E nós sabemos o nosso ponto fraco também. Até mesmo as nossas experiências com Deus podem ser motivo de orgulho para cada um de nós. Cuidado. Não podemos reproduzir essa atitude de autossuficiência. Muitas vezes a gente deixa de depender, a gente deixa de confiar em Deus. A independência, não precisar dos outros. A Bíblia nos diz:
Sujeitai-vos uns aos outros. Então, cada pessoa que a gente tem contato, cada irmão, ele tem um pouco do Senhor para acrescentar a nós. Não podemos ser independentes. Provérbio 18:1 diz: o solitário busca o seu próprio interesse e insurge-se contra a verdadeira sabedoria. Então, o solitário não vai conseguir a verdadeira sabedoria. Fomos feitos para viver em comunhão, na igreja, no corpo de Cristo, para ajudar as pessoas naquilo que elas precisam. Não aquilo que nós precisamos, mas naquilo que elas precisam. E essa faceta do orgulho, a independência, não quer e não permite que outras pessoas se aproximem de nós, principalmente quando nós estamos errados e elas certas, porque a gente não quer ser exposto para essas pessoas. Com relação a Moisés, Moisés era o cara. Moisés falava com Deus boca a boca, face a face, está em Números 12:8. Moisés era o único que tinha acesso direto com o Senhor a qualquer hora, dia e da noite, mas ele também precisava de ajuda. Em Êxodo 18, o seu sogro, Jetro, viu que Moisés trabalhava demais, inclusive nas pequenas causas, ele julgava até pequenas causas, e aconselhou Moisés a que procurasse auxílio, chefes de 1.000, de 100, de 50, de 10, para ajudá-lo a julgar o povo. Isso deu a base para os nossos atuais grupos familiares ou células. Deus falou por intermédio do sogro de Moisés, Jetro. Deus dá a entender a Moisés que ele também precisa da ajuda de outras pessoas. Ou seja, não podemos viver independentemente, sem precisar dos outros. Justiça própria, criticar os outros e elogiar a nós mesmos. Lucas 18:9-14, nós temos a parábola do fariseu e do publicano. Vou ler o versículo 9, 18:9. Propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos e desprezavam os outros. Então, resumidamente, a parábola do fariseu e do publicano é que eles foram orar no templo. O fariseu era da casta mais severa do judaísmo, um religioso convicto, cumpridor da lei, orava em pé para ele mesmo, de si para si mesmo. Dava graças a Deus por não ser pecador como este publicano aqui do lado. Jejuava, dava o dízimo e se achava realmente o máximo. Já o publicano, cobrador de impostos, inimigo do povo, considerado da pior classe existente na época, colaborava com Roma e cobrava impostos a mais do povo para ele mesmo. Ele tirava uma fatia para ele mesmo. O publicano, em pé de longe, não ousava nem levantar os olhos, mas batia no peito e dizia: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Ou seja, ele reconheceu a situação de pecador dele. O publicano foi justificado, foi perdoado, foi para casa perdoado, mas o fariseu não. Porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Isso é uma lei de Deus e vai se cumprir sempre que for colocado em prática. Sempre que aparecer alguém que se exalta, vai ser humilhado, e sempre aquele que se humilha será exaltado. Só iremos alcançar alguma coisa de Deus por sua graça. Jesus falou: sem mim nada podeis fazer. Então, mas infelizmente a maioria de nós faz como o fariseu, né? A gente se acha orgulhoso, né? Acha que tem alguma coisa, e a gente não enxerga isso. A justiça própria, ela é muito perigosa. Quando a gente usa a justiça própria como um escudo para nos protegermos, né, nos tornamos um pecador como qualquer outro. E a gente só pode vencer o pecado pela graça do Senhor, nunca por nós mesmos. Em 1 Coríntios 15, 9 e 10, Paulo nos fala: porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Imagina isso. Mas, pela graça de Deus, sou o que sou. E a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes, trabalhei muito mais do que todos eles. Todos eles quem? Todos os apóstolos juntos. Paulo trabalhou muito mais que eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. Graças à graça de Deus é que ele pôde fazer o que ele fez. Então, tudo que nós somos é pela graça de Deus, pelo favor de Deus. Enquanto os 12 apóstolos evangelizaram os judeus, Paulo e a sua equipe evangelizaram o resto do mundo. Nada do que eu faço, do que você faz, é por nossa causa, por minha causa, por sua causa, mas é apesar de mim, apesar de você. Isaías 64, versículos 6 e 8 nos diz: mas todos nós somos como um imundo,
e todas as nossas justiças como trapo de imundícia. O que é o trapo de imundícia? Existiam os leprosos, e os leprosos na Bíblia significam os pecadores, né? E eles tinham uma bandagem que colocavam sobre a pele que estava doente. E essa pele, essa bandagem precisava ser trocada e queimada. E ela era muito contaminada, por isso que precisava ser queimada. Todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades, nossas maldades, perversidades, injustiças, pecados, como um vento nos arrebatam. Mas agora, ó Senhor, Tu és nosso Pai, nós somos o barro, e Tu o nosso oleiro. E todos nós, obra das Tuas mãos. Nos molda, Senhor, segundo a Tua vontade. Então, o trapo de imundícia que falamos, e a roupa suja e rasgada, na Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, quando a pessoa rasga suas roupas por causa do pecado, fala dessa condição diante de Deus, do pecado. Então, nós precisamos aplicar a fé que o Senhor nos dá na justiça de Cristo e não na nossa justiça própria. A vanglória é quando não damos glória a Deus. 1 Coríntios 1, 27 a 29, Paulo nos fala: Deus escolheu as coisas loucas do mundo, sim, as coisas loucas do mundo, para envergonhar os sábios. E escolheu as coisas fracas do mundo, sim, as fracas do mundo, para envergonhar as fortes. Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, sim, as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Então, nenhum de nós tem o direito de se orgulhar de nada. Deuteronômio 8, 17 a 18, Moisés é advertido. Diz lá: Não digas, pois, no teu coração, a minha força e o poder do meu braço me adquiriram estas riquezas. Antes, te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele o que te dá força para adquirires riquezas, para confirmar a sua aliança. Então, quando você prosperar na sua vida, não ache que foi você e foi por você apenas. A gente precisa reconhecer o favor de Deus nas nossas vidas. A glória não é nossa, a glória pertence a Deus. Se você receber elogios, transfira a glória para Deus. Não se vanglorie. Se você resiste a Deus, Ele vai com certeza te derrubar. Exemplo, Nabucodonosor. Nabucodonosor se gabou do seu império persa, que era talvez o maior na época, e por isso, por causa de se gabar do seu império, passou a ser como um animal, comendo erva do campo. Nabucodonosor, então, depois de um tempo, ele se arrepende, glorifica o Senhor e é restaurado. Então o Senhor humilha, sim, humilha os que andam na soberba, na altivez. José, outro exemplo, foi vendido pelos seus irmãos como escravo, mas se tornou o melhor escravo. Depois tornou-se administrador do Egito. Ele só estava abaixo do principal, né, do Egito, do faraó. E ele foi o melhor administrador. Ele se humilhou perante Deus e Deus o exaltou a seu tempo. Então ninguém tem o direito de se orgulhar de nada que temos ou fizemos. Dependemos do Senhor. A diferença é entre um humilde e um orgulhoso. Quando a gente pergunta para um orgulhoso qual a razão do seu sucesso, ele vai diante do espelho e fala: eu sou a razão. E quando a gente pergunta: e os seus tropeços, as suas falhas, quem é o responsável? Aí ele vai na janela e aponta para os outros. Já o verdadeiro humilde, quando perguntado qual a razão do seu sucesso, ele vai na janela e diz: são os outros, os que estão comigo. E quando perguntado a razão dos eventuais tropeços, das dificuldades, aí ele vai diante do espelho e diz: sou eu o responsável. Se achar melhor que os outros ou ser referência perante os outros. A nossa forma de viver, o jeito que a gente faz, é sempre a melhor forma. Se todos fossem como nós, tudo seria perfeito, não é mesmo? Filipenses 2, 3 e 4 diz: nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Então a gente precisa considerar, sim, os outros superiores a nós. Vamos e venhamos, isso não é uma coisa natural, a gente não pensa nisso no dia a dia, né? Mas essa é a atitude do humilde, pensar que o outro é superior a nós.
Versículo 5 dessa mesma passagem diz: tende em vós o mesmo sentimento, a mesma mente que houve também em Cristo Jesus. E nos versículos seguintes, como lemos no início, mostra então como Jesus se humilhou e se esvaziou. Com certeza, temos ainda muito mais orgulho em nós do que percebemos ou enxergamos, tanto em mim quanto em você. Não importa o quão nós sejamos bons naquilo que fazemos, precisamos ser humildes. Os líderes desse mundo, eles querem ser servidos, eles querem estar por cima. Os discípulos, como vimos nas passagens do início, né, eles disputavam entre si qual seria o maior, qual seria o melhor. Tiago, João, né? Deus não nos chamou para vivermos em competição, mas sim para trabalharmos em conjunto, juntamente. O sucesso do nosso irmão, o sucesso de qualquer igreja é o nosso sucesso. Deus precisa trabalhar isso de uma maneira profunda em cada um de nós. Não podemos achar que temos maior importância do que merecemos. Talvez isso seja a maior razão para não conseguirmos pedir perdão para outra pessoa quando estamos errados. Pedir perdão é admitir que errou em algum momento e reconhecer que a outra pessoa é maior que você é inferior ao outro. Quando temos dificuldade em pedir perdão, muito se deve por essa característica do orgulho, a gente achar que é melhor, que é superior que o outro. Precisamos aprender a nos humilhar, a nos anular. Precisamos agradar o coração de Deus. Se a gente descobre esse caminho do quebrantamento, Deus vai nos dar mais graça. Então humilhe-se, novamente, humilhe-se sob a poderosa mão de Deus e Ele vai te dar mais favor, vai te dar mais graça. Mateus 11, 29 e 30, Jesus diz: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e meu fardo é leve. Dependa do Senhor. Coloque as suas preocupações no Senhor. Jesus Cristo dependia totalmente do Pai, só fazia a vontade do Pai. Senhor, nós precisamos da Tua ajuda, Senhor, precisamos da Tua graça. Seja feita a Tua vontade em minha vida e não a minha vontade. Muitas vezes a gente faz só os planos e pede para Deus abençoar, mas os planos são nossos. Nossa vida ainda está muito presa ao orgulho. Arrependa-se, volte-se para o Senhor. Quando a gente se desliga do que nos prende na terra, das amarras que temos nas nossas coisas, aí Deus realmente faz acontecer o que Ele quer nas nossas vidas. Deus está nos convidando para o quebrantamento, para o arrependimento. Então, a mesma mão que Deus nos humilha é aquela que vai nos exaltar em tempo oportuno. Você quer vencer o orgulho e a ambição? Então, siga o exemplo de Davi. Salmo 131, versículos 1 e 2, Davi faz a sua alma se acalmar em Deus. Diz lá: Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar. Não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma, como a criança desmamada que acabou de mamar, se aquieta nos braços de sua mãe, como essa criança é a minha alma para comigo. Então, Davi aqui está expressando a sua humildade de coração perante Deus. Senhor, sonda os nossos corações, Senhor, sonda a nossa mente, os nossos pensamentos. No versículo 1, Davi não se refere como soberbo, como altivo, ele não procurava coisas grandes e maravilhosas, ele não se fez rei de Israel. Quem o fez rei de Israel foi o próprio Senhor. No versículo 2, a gente vê o domínio próprio de Davi, que é fruto do Espírito. Então, como um bebê, né, um bebê totalmente dependente da mãe, como um bebê nós dependemos totalmente de Deus, e em Deus nós temos plena satisfação, a gente está seguro, a nossa alma se aquieta. A satisfação plena em Deus, quando estamos no colo do Senhor, esse é o remédio mais eficaz contra a altivez, orgulho, né? Contra a soberba, contra o desprezo pelos outros, contra a busca pela própria glória, contra a inquietação, a insatisfação e o desespero. Quando estamos plenos em Deus. A nossa sobrevivência depende da nossa esperança em Deus. Viver sem esperança é viver de uma forma de inércia, com paralisia, que leva à morte. A nossa esperança está em Jesus Cristo. Diga não ao orgulho, diga não à ambição desmedida. Descubra o seu propósito diante de Deus.
Pergunte ao Senhor qual o seu propósito, o que o Senhor quer que você faça. Aceite e cumpra fielmente o que Deus reservou para você. Seja fiel no que Deus pediu para você fazer. Seja feita a sua vontade, Senhor, em minha vida, e não a minha vontade. Espero que vocês tenham gostado. Lembrando que aqui embaixo está escrito inscrever-se. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Se você gostou, dê o seu like. Isso permite que a mensagem seja transmitida para mais pessoas. Lembrando também que essa mensagem fez parte do nosso estudo dos Evangelhos em Harmonia na ICEL, a Igreja Cristã em Londrina, que tem um canal no YouTube e um canal no Facebook. Pedindo ao Senhor, então, que possa realmente ser trabalhado em nós através do Espírito, né? Que possamos dizer não ao orgulho, dizer não à ambição desmedida, que possamos ser pessoas que agradam ao Senhor, que fazem a vontade do Senhor, que possamos ser pessoas úteis ao Senhor. Amém.